noite a todos, que sejam todos bem-vindos, que a gente possa estar com o nosso coração sereno, né? Sempre confiante no nosso amado Mestre Jesus, que tanto nos ama, nos ampara o tempo todo. Inclusive, estava vendo aqui uma mensagem, né, que está falando sobre provações, sobre incentivo, né? Até coloquei lá na luz uma mensagem. E aqui diz, né, assim, que a gente não deve desanimar por qualquer coisa, né? Porque provas a gente tem todos os dias, né? A gente acorda com uma prova, né? Daqui a pouco você já resolve, já tem outra. Então a gente tem que ir levando, né? E aqui diz, né, que tem o sábio, né, que chama Yogananda, né, que ele falava isso, né, que a gente nunca deve desanimar, porque fala assim que aquele que desanima já praticamente já perdeu, né? Já perdeu a esperança, já não tem muito o que fazer. Então, como se diz, né, a esperança é a última que morre, né? Aí vou ler só um trechinho aqui do livro. Como afirmou Yogananda, quem persiste está progredindo, está vencendo a corrente adversa. Agora, quem deixa de lutar é levado pela correnteza para as águas profundas do desespero. Nunca desanime, não entregue os pontos, por pior que lhe pareça a situação. Se você está enfermo, não desista do tratamento médico. Não descreia da medicina. Tampouco ignore a força curativa que há dentro de você. Quando você desiste da cura, todas as suas células obedecem ao seu desejo. Se você acreditar na doença, a doença tomará conta de você. Se você está em dificuldades financeiras, não desista. O socorro não chega a alguém que já se deu por vencido. O universo ajuda os que ainda acreditam que pode vencer, por pior que seja a situação. Então é isso, né? A gente deve sempre acreditar que vai melhorar, que tem esperança, ter ser otimista, manter o pensamento positivo, porque é assim que a gente tem que ir levando a vida, né? Porque quem desiste não acha muito sentido na vida, aí vai fazer o quê, né? Então, vai escolher o pior caminho. Então, vamos seguir em frente, acreditar que Deus é por nós, que nós temos ajuda espiritual, que nós temos amigos, que nós temos o universo inteiro para conquistar, né? Que assim seja. Vamos lá então, mais uma vez. Muito boa noite. Que nos abençoe Jesus, esse amigo amoroso, companheiro de todas as horas. Que nós possamos sentir o nosso coração acolhido nessa noite. E que a palavra que a espiritualidade vai nos oferecer seja a palavra que nós carecemos para fazer encontrar, né, o caminho correto a seguir, de que maneira solucionar os problemas que fazem parte da nossa vida. A Lenita, nós não combinamos, né, mas a Lenita falou do tema que, na verdade, a gente vai abordar hoje, que é essa questão da dor mesmo, né, do sofrimento, porque está sendo tão intenso, né, isso, com cada pessoa que você conversa, com cada família que você conhece, você sabe que as pessoas estão passando por provas muito difíceis, né? Então parece que a dor ela está em todos os cantos. E por que está acontecendo isso? A gente precisa pensar, né? Até ontem no nosso estudo a gente estava falando um pouco sobre isso, a irreflexão da humanidade. Irreflexão é aquela atitude que as pessoas têm de não pensar, de não refletir, de não analisar aquilo que nós precisamos pensar, aquilo que nós precisamos enxergar, aquilo que nós precisamos realizar e fazer. Então é muito importante refletir. A vida, tudo isso que está acontecendo nesse momento é por um motivo. Nós não estamos aqui por acaso, né? Cada situação que acontece na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, na verdade é a expressão divina querendo dizer alguma coisa a todos nós. Nós precisamos encontrar a nossa essência. Isso é muito importante. Aí a necessidade que as pessoas têm de pensar.
é muito, muito, muito importante essa questão do autoconhecimento, né? Porque quando você encontra as respostas que você precisa, por exemplo, quando você tem a certeza absoluta de que você é filho de Deus, que você é um ser imortal, né? Que a vida não acaba, que esse momento que nós estamos passando aqui é um momento passageiro, que o nosso local de origem não é a Terra, nós estamos aqui temporariamente para aprender, curar o nosso espírito e aprimorar. Então, quando nós entendemos isso, aí sim a gente começa a enxergar as coisas de forma muito, muito diferente. Não somente enxergar, mas acima de tudo ter uma postura e um comportamento mais adequado e mais equilibrado. E por que é importante a gente ter esse comportamento equilibrado, né? Essa postura diferenciada? Porque sendo nós seres espirituais, nós precisamos amadurecer nesse sentido. E aí precisamos começar a jogar fora tudo aquilo que é imprestável, tudo aquilo que não faz parte de nós. Porque se nós somos seres espirituais, nós não podemos ficar excessivamente presos às questões materiais. Então tudo aquilo que envolve as questões materiais do mundo, nós temos que ter um olhar diferente agora, né? Então por isso que é importante pensar, refletir e encontrar a solução dos problemas que fazem parte da nossa vida. Porque tudo isso que está acontecendo está de alguma forma nos empurrando para a evolução, né? Porque nós não podemos sofrer eternamente. Vai chegar um momento que o sofrimento é tamanho que a pessoa fala assim, peraí, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para mudar, né? Lá nas crônicas espirituais de Humberto de Campos, ele vai falar dos discípulos, né? Daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, apóstolos, que caíam em si, né? Então ele percebia em determinado momento da sua trajetória pelos problemas, e aí caía em si e falou, peraí, eu estou sofrendo porque eu sou vaidoso, eu estou sofrendo porque eu sou orgulhoso, eu estou sofrendo porque eu sou intolerante, né? Então é isso que nós precisamos fazer. Quando chega o problema, nós temos que parar e pensar, peraí, por que está acontecendo isso? O que realmente está ocorrendo? Agora, é claro, nós temos que fazer uma análise, uma reflexão verdadeira, sincera, né? Temos que jogar fora o orgulho, né? É muito importante ter humildade para se reconhecer o erro do problema. Não é verdade? É assim. Se você não se reconhece como o erro do problema, porque nós temos aquela velha mania, nós adoramos fazer isso. Está em nós, né? A gente já carrega isso há muito tempo. É tão gostoso a gente encontrar um culpado, né? A gente encontrar um responsável pelo meu sofrimento. É maravilhoso isso. Quando você está sofrendo, não, estou sofrendo assim porque a minha mulher não me entende, porque o meu marido é incompreensivo, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, né? A gente vai encontrando sempre um motivo para justificar as nossas imperfeições. Nós não podemos continuar vivendo assim. E isso só acontece no coração daquele que não medita, naquele que não reflete, naquele que tem um orgulho excessivo, que não aceita e não permite que a imperfeição é o motivo do sofrimento dele, né? Então, se nós pararmos para pensar e com muita sinceridade começarmos a entrar dentro dessa reflexão e realmente encontrarmos nós, né? Nesse jogo todo, nós vamos entender que muitas coisas que estão nos acontecendo, nós somos responsáveis. Mas tudo isso é para chamar a atenção do nosso coração e fazer com que a gente aprenda, que a gente melhore, né? Por que estamos aqui agora, reunidos, procurando ouvir essa palavra inspirada do Cristo para todos nós? Justamente para isso, para que a gente encontre a solução dos nossos problemas. E é fácil, é um milagre, né? A gente vai entrar naquela salinha do passe e vamos sair de lá com a solução de todos os problemas. Não é assim. A solução dos problemas está no nosso trabalho, na nossa dedicação como um todo, né? Como postura no mundo lá fora, né? Como entendimento das coisas que nos acontecem, como reconhecimento das pessoas que fazem parte da nossa vida, gratidão, né? Tudo isso é um movimento que nós fazemos todos os dias e com muita perseverança para fazer a mudança que nós precisamos fazer
Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Só que nesse momento que nós estamos vivendo na Terra, a humanidade toda está sob esse choque energético. Porque tudo aquilo que nós precisávamos aprender, nós já aprendemos, né? Tudo aquilo que nós precisávamos saber, nós já sabemos. O que resta agora é somente colocar em prática. E é justamente esse o grande problema. Pelo fato da humanidade não conseguir refletir, aí ela acaba somente se distraindo, né? Se distraindo. E hoje é o que mais nós temos no mundo, é distração. É muito mais cômodo. Então, às vezes, psicologicamente falando, para a gente esquecer os nossos problemas, o que a gente faz? Vou enfiar a cara no celular. Vou ficar nas redes sociais até eu enjoar. Porque eu não quero enxergar o meu problema. Porque eu não tenho coragem de enfrentar de frente eu mesmo. Esse é o grande problema. E nós não podemos viver assim. Agora é hora de arregaçar as mangas com muita coragem e dizer assim: Senhor, eu sei que eu tenho muitas imperfeições no meu coração, e todos nós temos. Ajuda-me, dê-me força, sabedoria, inspira-me. Que caminho seguir? Por onde seguir? Mesmo que eu tenha que fazer sacrifícios, mesmo que eu tenha que trabalhar bastante, mas eu quero encontrar a solução dos problemas. Eu quero encontrar eu mesmo. Eu quero ir profundamente na minha essência para verdadeiramente eu ser feliz. É isso que nós precisamos fazer. Mas infelizmente a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer isso. Por quê? Porque existe uma coisa que nos impede, o orgulho. O orgulho, né? Então nós não temos ainda, a maioria de nós ainda não temos ainda essa coragem, mas precisamos ter, porque senão os problemas, as dificuldades, eles vão ficar se agravando, se agravando, se agravando. Então é a espiritualidade dizendo a toda a humanidade: olha, pare um pouco, né? Perceba o que está acontecendo, medite sobre a sua vida, a sua postura. A espiritualidade tem nos ensinado muito com relação a isso. Nós somos construtores, já falamos aqui sobre isso, somos construtores do nosso futuro. A cada instante, cada momento, cada dia, você está construindo o dia de amanhã. Olha que legal isso, e é bom, é maravilhoso, porque é o mérito da nossa jornada, né? O Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, todos os recursos que nós necessitamos para avançar. Mas Ele quer que cada um construa o seu próprio caminho, cada um edifique a sua própria estrada. E é isso que nós precisamos fazer, né? E é muito importante fazer isso, porque à medida que nós compreendemos isso, a vida começa a ficar mais prazerosa, porque você começa a pensar assim: puxa vida, tudo bem, eu estou aqui na Terra, eu estou vivendo nesse mundo de terceira dimensão, mas é passageiro, logo não estarei mais aqui, mas o Senhor está me dando essa oportunidade de, através de todos esses desafios, aprender, trazer entendimento ao meu espírito, cura a minha alma. Então é muito importante esse momento que nós estamos vivendo na Terra, mas infelizmente existem muitas pessoas distraídas, elas só dão uma pequena despertada quando dói demais, quando a dor começa a ficar muito grande. Aí a pessoa fala assim: puxa vida, está acontecendo algo de diferente na minha vida, eu preciso procurar Deus. E aí você vê que a pessoa vai em busca, né, de alguma coisa, vai em alguma religião, algum templo, vai conversar com alguém, mas é somente naquele momento. Se a coisa estabilizar em 15 dias, desaparece, né? Ela não dá continuidade, porque na verdade deveria ser um trabalho contínuo de amadurecimento espiritual. Então muitas vezes as pessoas usam Deus como analgésico. Tá doendo, eu vou procurar Deus. Cessou a dor, tchau Senhor, quando estiver doendo eu volto, tá? É assim. É pesada a palavra? Claro que é, mas somos nós somos assim. Infelizmente ainda nós somos assim. Mas isso tem que passar, isso tem que mudar. Porque um espírito amadurecido, um espírito que vai realmente representar o Cristo, porque todos nós estamos sendo preparados para representar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Todos nós estamos sendo preparados para representar o Senhor, o nosso Pai Criador. Porque daqui a um tempo, não sei quanto tempo, mas em breve, todos nós seremos engajados em alguma tarefa na espiritualidade.
E nós trabalharemos em nome de quem? Em nome de Deus. Então nós estamos sendo preparados para trabalhar em nome de Deus. Então não podemos de forma nenhuma ficar adiando. Esse é o momento do aprendizado. Essa renovação planetária que vocês já até enjoaram de ouvir falar, é exatamente isso. Todos os alunos estão aqui. Vocês perceberam que estamos mais de 8 bilhões de habitantes na Terra hoje encarnados, né? Pessoas encarnadas na Terra. Pegaram todos os alunos que estavam na espiritualidade e jogaram para cá. Eu quero ver realmente quem vai saber fazer a lição, quem vai sair bem sucedido nessa questão, né? Então cada um vai ter que refletir, cada um vai ter que pensar o que eu posso fazer para melhorar, né? Aquelas desculpas que nós inventamos, que nós falamos no início, não se justifica mais, né? Não adianta nós queremos ficar arrumando desculpas para as imperfeições que nós carregamos. Nós temos que enxergar de frente, bater de frente com isso e enfrentar. É somente assim que nós solucionamos os problemas. Eu me recordo quando eu era criança, né, que não faz muito tempo, na escola, nas provas finais, principalmente no final do ano, era aquele alvoroço na escola, né? Eu acho que é assim ainda, né? É todo mundo querendo fazer prova, cada um querendo se dar bem, tirar a melhor nota, né? Aquele alvoroço. É exatamente isso que está acontecendo na Terra agora. É exatamente isso. Todo mundo quer tirar a melhor nota, mas algumas pessoas a gente percebe que estão mais interessadas, outras não. Então, gente, tudo isso que está acontecendo, esses problemas, essas dificuldades, a gente conversa com as pessoas, né? É muito desencontro, é muito problema de relacionamento, né? As pessoas não estão se compreendendo, pessoas doentes, em todo lugar que você vai tem gente doente, depressão, né? Para todo lado, as pessoas deprimidas. Então, gente, nós precisamos de verdade parar e pensar e refletir o que eu posso fazer para mudar a minha vida, a minha postura. Esses dias nós estávamos aqui comentando e falando sobre a necessidade que nós temos de desacelerar um pouco. Se a gente não conseguir desacelerar um pouco, nós não vamos enxergar a solução de forma nenhuma, né? É isso que Deus quer do coração de cada um de nós. Esse tempo que está sendo tirado, porque está sendo tirado, todo mundo está percebendo isso. O dia não tem mais 24 horas, né? Você começa rapidinho, acabou o dia, rapidinho acabou a semana, logo virou o mês. O que está acontecendo? Está sendo tirado de nós esse tempo que nós não estamos usando, né? Para aquilo que deveríamos usar. E para que nós deveríamos usar o tempo? Justamente para cuidar da nossa alma, né? Cuidar da nossa alma. Paulo de Tarso tem um trecho lá das cartas que ele envia, ele fala assim: andai como filhos da luz, né? Não estamos sendo preparados para sermos representantes de Deus? Então tudo aquilo que a gente já aprendeu, e é bastante, gente, não é pouco, né? Se você pegar qualquer trecho do Evangelho e falar para qualquer pessoa, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já tem ciência daquilo. Por que a gente tem tanta dificuldade de compreender isso e praticar isso em nossas vidas? Porque quando Jesus fala perdoar, não é para os outros. Quando Jesus fala perdoar, é para nós mesmos. Quando Jesus ensina alguma coisa, não é para as pessoas, é para a gente, é para cada um de nós, né? Então tudo isso é para ser praticado, né? Jesus nunca falou de religião. Existe algum trecho da Bíblia, do Novo Testamento, que Jesus tenha falado religião X? Não, Jesus não falou de religião. Jesus falou de comportamento humano, né? E isso é importante a gente ser mais zeloso com relação a isso, para que a nossa vida seja melhor. A espiritualidade vem dizer, através de conhecimentos novos, que hoje nós precisamos entender e compreender que sentimentos, pensamentos, palavras e ações é de muita responsabilidade, porque tudo isso cria desequilíbrio espiritual, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos que nós guardamos. Eu não faço mal a ninguém, mas será que de vez em quando não existe aquele pensamento: mas fulano poderia muito bem se dar mal, né? Porque ele é péssimo. A gente tem essa maledicência ainda dentro de nós, sabe? Existe isso, somos ainda isso.
E tudo bem, somos seres humanos, estamos aprendendo, mas precisamos começar a corrigir. Porque não é somente pelo fato de você pensar que não aconteceu nada. A espiritualidade tem falado que somente o pensamento, pronto, você já automaticamente você já se complicou. Então é muito sério, é de muita responsabilidade. Esse grau que nós atingimos dentro desse processo de evolução espiritual é pouco ainda, claro, estamos só engatinhando, mas agora já começa a cair, começa a aumentar o nível da nossa responsabilidade, com tudo que nós fazemos, com tudo que nós falamos e principalmente com o que nós pensamos. Então a palavra é essa, gente. Se nós queremos ver um mundo melhor, se nós queremos reduzir esses problemas, essas dificuldades, esses desafios da vida em nossa própria existência, é necessário a gente começar a refletir um pouco mais e ter ações positivas, pensamentos de amor, de fraternidade, sentir um pouco mais de compaixão por aqueles que estão sofrendo. Todos esses tipos de sentimentos, todos esses tipos de pensamentos vai de alguma forma contribuir para que a nossa vida seja melhor. Porque nós estamos aqui, como dizia Paulo, e precisamos andar como filhos da luz, porque somos filhos da luz. Por que ficar caminhando eternamente nas trevas? Por quê? Então precisamos realmente nos identificarmos para nós mesmos. Fala, peraí, eu estou cansado de sofrer, eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, eu vou fazer com que a minha vida se ilumine e pronto, é aquele objetivo, né? Aquele desejo verdadeiro no coração, a minha vida vai ser diferente e ponto final, e trabalhar para que isso de verdade aconteça. Ah, mas é muito difícil, quase impossível. É difícil sim, mas impossível não, é difícil sim, né? Não é fácil. Porque se fosse fácil não teria méritos, né? Não teria. Não é fácil mesmo, mas é muito importante, é muito importante. Então eu sei que tem muita gente que não gosta desse tema, tem muita gente que não gosta de entrar dentro desse entendimento, dessa compreensão. Gosta daquela palavra mais suave, aquela coisa mais amena, aquele passar a mão na cabeça, tudo bem. Todo mundo gosta de um chamego, de um carinho, isso é muito importante. Mas nós temos que ser chamados à realidade. Nós precisamos ser provocados para que a responsabilidade brote em nosso coração. Essa é a grande verdade, né? Então, gente, é que nem o Chico. O Chico ele era muito amoroso, né? Pelas histórias a gente vê, ele era excessivamente amoroso, mas ele não deixava de falar a verdade. Ele era muito claro, né? Então, diz que tinha uma pessoa lá que trabalhava no grupo dele, que ele era um contador, né? E um dia, trabalhava no grupo, trabalhava com o Chico, né? Um dia entraram no escritório dele e quebraram tudo, roubaram as coisas que ele tinha naquela época, né? E quebraram tudo, né? Bem, né? Poderiam só ter roubado, mas não, destruíram todo o escritório de contabilidade dele. Então o Chico chegou à noite, né, e viu lá, ele estava cabisbaixo, triste, né? E o Chico falou assim, meu filho, mas o que aconteceu, né? Por que você está assim? E aí ele sentou lá do lado do Chico, explicou, contou toda a história para o Chico. E o Chico ficou lá, né, agradando ele, né, dando aquele chamego, um tempo, né? Falei, filho, é difícil, não sei o quê. Só que chegou um momento que ele falou assim, meu filho, é tão bom a gente devolver, né? O que o Chico queria dizer com isso? Porque na verdade aquilo era um resgate, em outras oportunidades ele já havia tirado de alguém, né? Então ele estava passando, aquela situação era praticamente um resgate dele. Então o Chico não deixou de falar a realidade para ele, né? Mas é lógico, nós precisamos compreender e entender que a vida é sempre um chamamento ao nosso coração, sempre é, não existe um problema, uma dificuldade injusta. Né? Não existe injustiças, não existe, né? Nós precisamos compreender isso. Diz que não existe uma folha que cai de uma árvore sem que Deus, né, que tenha um motivo, um bom motivo para que isso aconteça. Assim também tudo que acontece na nossa vida. Eu costumo dizer que a dor e o sofrimento nós
nós sempre não queremos, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pelo problema. Mas depois que nós passamos e aprendemos com ele, nós falamos, nossa, se não fosse o problema, eu não teria aprendido. Gente, eu já assisti muita gente falar isso para mim. Né? Nessas décadas todas dentro desse movimento espírita, quantas pessoas falaram assim, olha, eu só sou espírita por conta disso, disso, disso. Eu só encontrei Deus porque aconteceu isso, isso, isso. Vocês percebem como a dor é uma faxineira muito importante que acontece nas nossas vidas. Né? Ela asepsia o nosso espírito. E além disso, ela, através dessa asepsia, ela deixa um aprendizado. Pense nisso. Talvez você não precise pensar agora, mas pense depois. E é verdade. Pense nos problemas que você já teve e que foram solucionados. Ou um que foi mais grande, aqueles mais pesados que você teve, lembre dele, né? Aí você vai ver, você vai identificar realmente, depois que aconteceu aquilo que eu solucionei, eu me tornei uma pessoa melhor, e mais forte, né? Com mais sabedoria. E é assim, gente, é assim. Cada minuto, cada instante que você vive aqui na Terra, você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa de ontem. Você é muito melhor hoje. E amanhã você vai ser melhor do que você é hoje. Ah, mas não parece, mas é. Emmanuel faz uma comparação com o rio. A sua alma e o seu espírito é como um rio. Ele não é o mesmo. Depois de um segundo não é o mesmo rio, né? E já passou. Então nossa alma, o nosso espírito, ele está constantemente aprendendo, evoluindo. Alguns mais, outros menos. Mas todos nós estamos seguindo uma mesma direção, já que nós falamos do rio, para o oceano divino. Todos nós estamos sendo encaminhados a Deus, né? Alguns vão pegar alguns atalhos, vão sofrer um pouco, mas vão chegar no seu destino, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos espíritos puros e vamos ter que ser. Vamos ter que passar por várias trajetórias, mas um dia alcançaremos esse objetivo. Não tenha dúvida disso. A única coisa que nos traz essa palavra da noite é para que nós possamos refletir um pouco mais, pensar um pouco mais, né? Quando a gente estiver triste, acabrunhado, com uma dificuldade grande, em vez de nos lamentarmos, pensar, o que eu posso fazer para melhorar? Por que eu cheguei nesse ponto? O que Deus está querendo dizer para mim? Porque sempre Deus quer nos chamar a atenção para algo, né? Então é só isso, só refletir, aproveitar as oportunidades, os recursos e fazer o nosso melhor. Espero que essa palavra te ajude. Para mim, com certeza vai ajudar muito, porque tem tantas coisas para ser mudado dentro do meu coração e eu preciso disso, porque quando a gente chega num determinado ponto, nós temos necessidade de aprender. É como se fosse um alimento, né? E é esse alimento que nos nutre. Então, quando a gente começa a identificar aquelas imperfeições, a gente quer fazer de tudo para poder resolver isso, né? Então, que assim seja, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente possa sair daqui levando em nosso coração essas palavras amigas. Muito obrigado, que assim seja. E aproveitando as palavras amorosas de hoje, vamos voltar o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos para todas aquelas pessoas que estão sofrendo muito, estão presas na angústia, no desequilíbrio, na depressão, na ansiedade, para que elas recebam muita luz, muita paz, muita esperança, equilíbrio e boa vontade em seus corações. Vibremos também, Senhor, pelos nossos amigos enfermos, para que não duvidem do poder de Deus em nossas vidas,
que pensem na cura e não na enfermidade. Ajuda também, Senhor, a todos os nossos irmãos que se encontram nos países em guerra, em conflitos, para que haja a paz, a tolerância, o equilíbrio, o perdão e a boa vontade entre todos. Vibremos também pelas vítimas das catástrofes naturais, do clima, para que possam aceitar aquilo que vem da natureza, mas que não percam a esperança de reconstruir as próprias vidas. Vibremos também, Senhor, pelo Brasil, nossa terra amada, nossa cidade, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, que todos estejam em harmonia, se entendendo, sempre na paz do nosso amado Mestre Jesus. E por fim, por todos nós aqui presentes, para que sejamos sempre corajosos, confiantes, otimistas, de que temos a proteção divina, de que somos fortes, somos capazes e podemos resolver tudo aquilo que aparece em nossas vidas. Que assim seja. E nós vamos então, mais uma vez, com o nosso coração invadido por essa paz que emana do coração do Cristo, por esse abraço fraterno e amigo da espiritualidade, nós vamos agradecendo a todos eles pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez estarmos aqui nesse ambiente preparado adequadamente, por essas energias que nos tocam o coração, que nós possamos, Jesus, sairmos daqui levando em nosso pensamento, em nosso coração, as Tuas palavras de amor, e que tudo isso, Jesus, seja de grande valia para a nossa evolução, que diante dos desafios, as dificuldades, possamos todos nós recordarmos de Ti, e que o amor, Jesus, que nós sentimos nesse momento, esse envolvimento acolhedor e amigo, possa sempre permanecer em nós, para que, diante dos momentos desafiadores, possamos todos nós termos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que assim seja, graças a Deus.